tudo bem? Boa noite, eu me chamo Léo Júnior e peço licença para entrar em sua casa e em seu estabelecimento comercial a partir de agora, Band Cidade. Você estava acompanhando o Beija-Flor aí? Vamos lá na sequência, até o jornal de maior credibilidade da TV brasileira, que é o Jornal da Band. Fala a verdade, não estou mentindo, né? Vamos lá, porque nós temos muita informação, a participação sua é de extrema importância, né? Você mandando sua mensagem no 3218-7688, no nosso WhatsApp, a gente vai se falando, certo? Cadê o Rodrigo Lucas? Não apareceu por aí ainda, mas já aparece. Mas vamos lá, roda, vamos ver o que nós temos no programa de hoje. Você vai ver daqui a pouco no Band Cidade. A CEMOB realizou a formatura de milhares de jovens da rede municipal de ensino no projeto Trânsito em Sala. A cidade de Maringá é exemplo de PCDs. Mais de 480 pessoas já foram inseridas no mercado de trabalho. Está sendo realizado até quinta-feira em Maringá o primeiro Fórum Maringaense de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, numa parceria com a Polícia Militar. Essas e outras notícias você confere aqui no Band Cidade com Léo Júnior. Muito bem, voltamos agora com imagens em definitivo. Este é o Band Cidade. Obrigado pelo carinho da audiência de todo mundo. Só lembrando que além do Band Cidade, a gente tem uma outra missão aqui na Band, que é o Bora Maringá de manhãzinha, 8h15 até as 9h. Eu encontro com as pessoas na rua, aí eles falam assim, eu só consigo assistir à tarde, eu só consigo assistir de manhã. Por isso que a gente está em 2 edições aí, tá? Vamos lá, vamos trabalhar, que nós temos muita informação para você de casa. O secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, o Luciano Brito, falou com a nossa equipe sobre as novas regras para a aquisição da Carteira Nacional de Habilitação, porque o governo federal, o governo Lula, deixou de ser obrigatório a questão da autoescola. Mas como é que nós vamos fazer agora? Vamos ver. Acompanhando a sanção do presidente da República, o CONTRAN também está trazendo novidades quanto à aquisição de novas CNHs, Carteiras Nacionais de Habilitação. Quanto a isso, eu converso agora com o secretário de Mobilidade aqui da cidade de Maringá, o Luciano Brito, para falar um pouquinho sobre esse tema. Um tema que foi tão falado essa semana, né, Luciano? Que traz uma questão muito importante, né? É um valor exorbitante que era cobrar R$3.000, agora, né, os alunos eles têm a opção de procurar por conta própria para fazerem essa prova. O que isso poderia acarretar para o trânsito maringaense, principalmente? As mudanças elas vêm para facilitar para que as pessoas possam adquirir a CNH em virtude da questão econômica, né? Nós sabemos que a CNH ela é importante para a busca do emprego, então nesse sentido, toda a flexibilização que vem a baixar esses valores são interessantes, mas, por outro lado, ficamos preocupados, porque o que nós temos constatado nos acidentes e nas multas são condutas que denotam uma falta de conscientização e, principalmente, de entendimento da legislação do trânsito. Pessoas que estão cruzando avenidas e todo cruzamento, a legislação diz que você tem que fazer a direção defensiva e as pessoas elas atravessam esses cruzamentos, muitas vezes se expondo a riscos e muitas vezes não observando a legislação. O que nós conseguimos detectar é que há uma falta de conscientização e de conhecimento da legislação de trânsito. E isso muitas vezes tem exposto as pessoas, principalmente os pedestres, a riscos adicionais. Então nós sempre, ao analisarmos os acidentes e verificarmos sob o ponto de vista da segurança viária, nós gostaríamos que houvesse uma carga horária maior para que houvesse um aumento no número de horas para a educação de trânsito e não flexibilizações que venham a diminuir essas atividades. Então, nós precisamos refletir, precisamos estar atentos e com certeza teremos impactos
talvez até negativos por conta dessa banalização da CNH. Nós temos verificado em Maringá milhares de autos de infração praticados por pessoas distraídas no celular, excedendo a velocidade e com condutas de imprudência, imprudentes no trânsito e expondo as pessoas a risco. Então, por esse lado, nós estamos preocupados com os impactos dessas flexibilizações para a retirada da CNH. É muito importante todos estarmos atentos e fazermos uma autoavaliação se estamos em condições, entendendo a legislação e se temos realmente a condição de pegar uma moto, um veículo e ir para o trânsito dirigir, porque ele pode se tornar, então, uma arma ao invés de se tornar um benefício para a locomoção. Então, essa mobilidade urbana, ela tem que estar sempre no nosso foco, a preservação da vida, porque os excessos de velocidades e as imprudências têm resultado em acidentes graves com perda de vidas. Vamos ver o que vai dar isso aí. A princípio é uma boa para quem quer tirar a CNH. Né? Seria uma decisão, uma medida populista para agradar o povo, tal? Ou isso vai... Como é que é? Porque qualquer um pode ensinar qualquer um agora. Só que o carro não é personalizado. No trânsito você não sabe que o cidadão está ensinando o outro. E outro detalhe, lá no pedal também não tem aquele duplo comando que tem o carro de autoescola. Vamos esperar para ver o que vai dar isso aí. Tá tudo muito novo, né? Tá todo mundo perdido, essa é a grande verdade. Vamos lá, porque agora é hora de falar do Vale Sorte. O Vale Sorte é sucesso há muitos anos, premiou muitas famílias. Agora é a vez de premiar a sua família. Veja. Gi, a gente precisa garantir que todo mundo saiba disso. Vamos, Paulo, que a premiação tá pesada. Bora. Tá tudo aí. E agora? Bora falar pra eles? Bora. São 5, 10, 12,5, 15, 17,5. Tem 20, 25, 30, 35 e um mega prêmio de 200 mil. A missão agora é sua. Só ganha quem compra. Tá vendo só? É grana pra caramba. Você ganha uma bolada dessa no final do ano, o que você vai fazer? Não, eu vou viajar, tal. Tem aquele que vai, vou pagar as contas e ficar quietinho. Também dá, é ou não é? Vamos lá, agora é hora de falar com o Rodrigo Lucas, que está num dos pontos na cidade. O projeto do Flávio Mantovani. Vamos ver, vamos deixar para o Rodrigo falar. Esse negócio de quem soltar fogos com barulho, que pode ser só cor, né? Mas se soltar com barulho, pode tomar multa. E aí, Rodrigo, já aproveitando que eu sei que você está me ouvindo, vamos ver se a gente consegue fazer esses dois temas. Esse aí com o Flávio e um outro assunto. Ele quer que o cachorro doméstico e tal seja sepultado no cemitério de humano. Pergunta essas duas coisas para ele, faz favor. Vamos ver. Pois é, Léo, boa noite a você, boa noite a todos que estão acompanhando o Band Cidade nessa tarde. Pois é, esse projeto de lei foi apresentado, então, na manhã desta terça-feira na Câmara. Eu converso justamente com ele, que está aqui ao meu lado, o vereador Flávio Mantovani, para falar sobre isso. Existem outras cidades, por exemplo, Paranavaí, isso já é uma lei, né? Já não se pode soltar fogos de artifícios, principalmente nessas datas comemorativas. E a gente sabe que com a chegada de fim de ano, isso torna-se frequente, não só em Maringá, mas em toda a nossa região. Como é que vai funcionar isso tudo? A multa prevista é uma multa de R$2.000, é isso? É isso, eu já fiz essa lei em 2019, aí depois ela sofreu uma alteração, alguns vereadores foram lá e na marra fizeram com que Ano Novo, Padroeira, Natal e mais algumas datas aí fossem liberados os fogos. Isso causou uma confusão na cabeça das pessoas. Então, quando tem jogo, as pessoas soltam rojão. Quando acontece coisa de política, o cara solta rojão e ninguém aguenta mais isso. Isso é uma coisa que já no Brasil e no mundo está acabando. Por quê? As pessoas falam, mas é o meu direito de soltar rojão. As pessoas têm que respeitar. Mas antes de respeitar o seu direito de soltar rojão, você tem que respeitar o direito dos animais que acabam morrendo, você tem que respeitar o direito do cara que está internado no hospital e acorda e vira um perereco na UTI, você tem que respeitar o cara que está dormindo em casa e não quer encheção de saco, você tem que respeitar
as pessoas aí, os autistas. Então tem muita gente na frente para respeitar. E é claro, para cada uma pessoa que solta um rojão, você tem 1.000, 2.000 que não gostam daquilo. Então ele não tem uma função social. Qual que é a função social de soltar fogos barulhentos? Nenhuma. Então a gente quer acabar com isso de uma vez. E é interessante dizer, pessoal, mas como é que vai funcionar, Flávio, né? Olha, se você tiver do lado da sua casa, igual eu estou na frente da minha aqui, do lado da sua casa, tiver um cara que abriu o tampão de som e ficar moendo, torando o pau de som o dia inteiro numa caminhonete, você vai fazer o quê? Ligar para a guarda municipal, a guarda vai lá, vai dar uma prensa no cara, vai dar uma multa. Com fogos é a mesma coisa. Então, o direito que você tem de ficar sossegado na sua casa, isso tem que ser mantido. É referente a essa questão que o Léo também falou, sobre essa questão dos animais que serão então sepultados nos cemitérios, que o cemitério convencional, né? Como é que funciona isso para o pessoal que está em casa entender melhor isso? Olha, é o seguinte, a gente fez uma lei, também não está inventando a roda, que já tem em outros lugares já, né? Então a gente está permitindo com que os animais possam ser enterrados com as pessoas. Vou dar um exemplo aqui. De repente o cara tem lá uma pessoa de muita idade, tem um cachorrinho, aquela pessoa morre, e ela deseja que quando aquele animalzinho morrer também, ele seja enterrado junto com a pessoa. Então, até um tempo atrás, isso não era possível, porque enterrava a pessoa no chão, ia na terra, aquela confusão. Hoje não, hoje já tem outros procedimentos, né? Então, a própria lei diz que o cachorro tem que ser embalado num negócio especial, naqueles sacos que eu não sei como é que chama, enfim. Então tem todo um cuidado e também não ocupa espaço, já é no espaço que já tem lá daquela própria pessoa. Então, porque a partir do certo tempo, a gente sabe que mudou o comportamento do ser humano e hoje os animais fazem parte da família das pessoas. Então, quando você tem um bichinho, não é mais igual era antigamente, você largava no quintal e deixava morrer as traças. Não, ele faz parte da sua casa, faz parte da sua família. E tem muita gente que tem esse desejo aí de que quando morrer e o animalzinho morrer também possa ser enterrado junto com a pessoa. Não atrapalha ninguém, tem quem gosta, quem não gosta é só não ir atrás de não fazer, enfim, é uma lei bacana. Tá certo. Agora, existe também uma lei em diversas outras cidades também, referente a essa questão dos fios soltos. Nós tivemos na semana passada um acidente gravíssimo aqui, onde um motociclista acabou morrendo por conta disso, né? Acabou enroscando em um fio e acabou morrendo. Existe uma lei ou uma proposta de lei referente a multar essas empresas que deixam esse tipo de fiação solta aqui em Maringá? Existe. Vou te pedir aqui, a câmera consegue virar para o teu lado esquerdo aqui, ó. Dá uma olhada no poste, na frente de casa aqui, ó. Dá uma olhada no poste ali, ó. Olha a desgraça que tá esse poste na frente da minha casa. Beleza, vamos continuar a matéria? Então vamos lá. Como é que funciona isso aqui? A gente tem hoje na cidade de Maringá, em qualquer lugar, quem tem a concessão do poste. Concessão uma lei federal diz que quem toma conta da gestão do poste é a Copel. Ponto. Tanto é que se passar uma empresa de telefone, de internet ou qualquer outro tipo de empresa e quiser instalar um cabo desse no poste, essa empresa tem que pagar um aluguel para a Copel. Se ela paga um aluguel para a Copel é responsável por isso. Quando a gente estava no Procon, eu dei uma multa de R$4.700.000 para eles e toda semana apresentavam relatórios e mostravam para a gente toneladas e toneladas de fios sobre isso. Depois, acho que não teve mais esse movimento, depois que a gente saiu de lá, mas eu sei que hoje o Procon deu um prazo aí de 30 dias para a Copel se virar e tirar esses fios. Eu falava esses dias para as pessoas o seguinte, os pequenos detalhes é que fazem com que as pessoas morrem hoje, principalmente no trânsito. É o cara do caminhão que passa num lugar irregular, que arrebenta um fio e sequer para poder recolher aquele fio. São as pessoas que, às vezes, o cara passa um cabo aqui e não funciona. E para quem não sabe de onde veio essa montoeira de cabo, não são das empresas novas, né? Só para você ter uma ideia, vou contar rapidinho aqui. Em 98, a Copel foi vendida para a Brasil Telecom. E em 2008, foi vendida para a Oi. E todo esse passivo de telefone antigo, de coisa velha, de armário, de não sei o que, ficou na cidade. E como a Oi entrou em recuperação judicial e depois foi à falência, nem multa do Procon eles não recebem mais, o governo fala eles não respondem mais nenhum tipo de nada. Então esses cabos aqui, acho que 90% deles são da antiga Telepar. Só que quem tem a gestão do poste e está recebendo para isso é a Copel, então ela tem que se virar. Ou seja, né? Vamos colocar essas mortes que estão acontecendo na conta da Copel, porque a Copel é responsável e também tem que arcar com isso. Tem que arcar com isso, ela tem a responsabilidade, ela recebe para fazer a gestão, ela pega dinheiro das empresas para isso, ela tem, é igual se você tem uma casa. Você tem uma casa, você tem hóspedes na sua casa que estão pagando por mês lá. Se tem um pepino na sua energia ou se caiu um telhado, você que é o dono da casa, você tem que saber o que os caras estão fazendo, você tem que tomar conta daquilo. Com a Copel é a mesma coisa, então ela tem que se virar e tirar esses fios da cidade de Maringá. E tem que ser com urgência. Aonde você anda na cidade de Maringá,
tem essa confusão de fios jogados, fios antigos, que ninguém sabe o dono. Já faz alguns anos já que mudou a lei, então esses fios novos que são passados tem a etiqueta lá, que é da Vivo, da TIM, das empresas, então eles estão etiquetados. Agora, essa massa velha de porcaria que está por aí, que está matando as pessoas, isso tem que ser arrancado da maneira mais rápida possível. Só lembrando que também a gente fez uma lei, protocolou hoje na Câmara, né, nesse mesmo sentido aqui, para a gente dar multas pesadas também em caso de descumprimento, porque hoje você não tem nada nesse sentido. Só fala que a Copel tem essa responsabilidade de cuidar disso, mas e aí? Acontece acidente, acontece essas coisas. Não estou falando que esse do caminhão foi culpa da Copel, porque passou um caminhão e arrebentou o fio. Não tem muito caminhão que passa aqui nessa rua, por exemplo, muito caminhão que está muito alto, que não deveria passar aqui, que a lei não permite, o cara passa, quebra fio, vai embora, não está nem aí. Eu já cansei de receber pedidos aqui de pessoas com o pescoço cortado, gente que o caminhão derrubou galho de árvore e caiu em cima de moto, então é uma série de fatores aí. O ser humano, ele no detalhe está deixando a coisa esculhambar, e aqui na cidade a gente está vendo isso. Tá certo, Flávio. Muito obrigado. E é isso. Então a gente vai debatendo esses temas, são temas relevantes para a cidade de Maringá, né? E trazendo à tona a realidade do maringaense aqui. Léo, volto com você. Rodrigo, obrigado. Agradeço o Flávio Mantovani pra gente aí, tá? Atenção, ofertas válidas para terça e quarta-feira. O supermercado Universitário fica na rua Paranaguá 174, próximo ao EN, aqui em Maringá. E tem ofertas imperdíveis para você. Vamos comigo na tela, vai fazendo foto aí para você conferir lá. Ovos de galinha bandeja com 30 unidades, R$ 12,99 a bandeja. Barato. A batata Mona Lisa, apenas R$ 1,95 lá no Universitário. A laranja pera, R$ 2,95 o quilo. O brócolis chinês, R$ 3,95 a unidade. O pepino japonês, só R$ 2,95 o quilo. Abóbora Itália, R$ 1,99 o quilo. Manga Tome, R$ 3,95 o quilo. E tem mais, tomate saladete, R$ 2,85. Tem mais aí, colchão mole, bovino, R$ 38,90. A coxinha da asa de frango, só R$ 13,99 o quilo. Supermercado Universitário. Passe por lá e confira ao vivo tudo isso que a gente está falando para você aqui, tá bom? Atenção, a CEMOB realizou uma formatura de milhares de jovens da rede municipal de ensino no projeto Trânsito em Sala. Vamos ver como é que foi? A formatura foi realizada no pavilhão branco do Parque de Exposições de Maringá e reuniu alunos, pais, diretores e professores de mais de 20 escolas da rede municipal de ensino. O projeto Trânsito em Sala de Aula tem o objetivo de ensinar os estudantes de turmas do terceiro ano noções básicas para um trânsito mais seguro. Projeto Trânsito em Sala de Aula, CEMOB, em parceria com a Secretaria de Educação, a Prefeitura de Maringá, preocupada com o futuro das nossas crianças e, sobretudo, com a segurança viária em nossa cidade. Nós sabemos que as crianças, elas têm uma capacidade muito grande de absorver o conhecimento. E essa sensibilização, essa conscientização que é feita em sala de aula, proporciona a esses quase 2.000 alunos beneficiados por esse projeto um trânsito melhor no futuro. E, na verdade, no presente também, eles podem dar o alerta para o papai e para a mamãe ao dirigir no respeito à faixa, no respeito à semaforização, enfim. A regra de trânsito, ela está para ser cumprida. Infelizmente, muitas vezes nós temos os adultos cometendo infrações que levam risco à vida. E nós temos aqui as crianças sensibilizadas de uma forma lúdica, né? Uma forma agradável, com teatro, com dinâmicas, para que tenhamos esse conhecimento sendo absorvido pelas crianças. Muito importante. Projeto Trânsito em Sala de Aula para que tenhamos um trânsito com motoristas mais conscientes em Maringá. O projeto é uma parceria entre a CEMOB e a Secretaria de Educação de Maringá. Entre as matérias aplicadas estão aulas de História do Trânsito, Direção Defensiva e Cidadania. Tudo isso para um trânsito mais seguro. E informar as crianças é importante porque elas também levam para os pais, levam para todo o seu grupo, né? Então é a melhor maneira da gente poder levar a informação é através das crianças. Só aqui tem 25 escolas, mais de 1.700 alunos aí recebendo certificado do projeto Trânsito em Sala de Aula. Então, o objetivo desse projeto é levar o conhecimento para as crianças, para elas aprenderem a atravessar uma faixa corretamente,
se cuidar no trânsito. A gente vê aí tantos acidentes acontecendo, então se a criança aprende de pequena, com certeza ela vai levar isso aí para a vida dela. Legal, ótima ideia. A gente sempre falou isso aí. Tem que ter trânsito para a meninada aprender na escola e puxar a orelha do pai e da mãe quando está no volante fazendo coisa errada. É assim que funciona. Certíssimo. Atenção, a cidade de Maringá é exemplo na inclusão de PCDs, pessoas com deficiência. Um pouco mais de 4 anos, mais de 400 pessoas já foram inseridas no mercado de trabalho, só pela Agência do Trabalhador. Isso é um ponto muito positivo. Vamos ver. A Ana Carmen Dias tem deficiência visual e é educadora social da Agência do Trabalhador de Maringá há vários anos. O setor dela é responsável pela intermediação das PCDs no mercado de trabalho. Contando do período da pandemia para cá, 400 pessoas com deficiência inseridas no mercado de trabalho pela Agência do Trabalhador. Não só inseridas no mercado de trabalho, né, mas a sua grande maioria permanece no mercado de trabalho, porque nós tanto fazemos um atendimento à pessoa com deficiência, como também atendemos as empresas para palestras. Só para se ter uma ideia de como eles são capazes, e a inclusão de pessoas com deficiência é importante. Nesta empresa financeira, por exemplo, são mais de 400 colaboradores, 12 são PCDs. E a gente vai exemplificar as histórias do Ederson e do Vinícius. Minha avó notou que eu comecei a ter estrabismo, ela já começou a ver algo diferente em mim. O oftalmologista contactou que eu estava com uma doença, que é uma doença chamada toxoplasmose. Assim, comprometeu um pouco minha visão realmente, mas nada que me impeça de trabalhar, de correr atrás dos meus objetivos, atrás dos meus sonhos. Trabalhar aqui é prazeroso, né? É uma equipe que ajuda, sempre que eu não preciso, estão junto comigo. E uma empresa que é exemplo de inclusão aqui em Maringá, de pessoas com deficiência, é esta financeira, onde o Vinícius, que é surdo, trabalha. Ele vai conversar com a gente, vamos receber aqui o auxílio da intérprete de Libras, a Giane. Vinícius, quanto tempo você trabalha aqui na empresa Crefaz? Eu trabalho aqui na Crefaz há 11 meses. Na área do financeiro. Eu me sinto fazendo parte, né, junto com os outros funcionários, mesmo sendo um desafio na área para mim, mas essa interação me faz pensar em um futuro melhor e avançar, porque a Crefaz tem o objetivo, tem essa intenção de uma real inclusão e de oportunidade para a pessoa com deficiência. Na verdade, nós devemos nos unir. Nós, deficientes, nunca devemos estar separados, devemos seguir sempre o mesmo caminho. É importante a gente ter a consciência de que o processo inclusivo ele vai demandar adaptações por parte da empresa e demanda paciência também dos gestores e do time envolvido. Hoje, aqui no quadro da Crefaz, nós temos pessoas surdas, nós temos cadeirantes, nós temos deficiente visual e cada deficiência demanda uma adaptação diferente, né? Agora, o que a gente não pode esquecer é que trabalho é sobre dignidade. Então, é através do trabalho que a gente se realiza também pessoalmente, é através do trabalho que a gente realiza sonhos, então abrir as portas e dar esse espaço para que as pessoas com deficiência também tenham o seu crescimento, a sua evolução na sua carreira e essa oportunidade de acessar. Que legal, hein? Que legal. Maravilha. Você vê, o deficiente tem a oportunidade, a família fica extremamente feliz, porque ele arrumou uma atividade, ele está produzindo, está ganhando o dinheirinho dele, bom para todo mundo, é ou não é? Vamos lá, porque agora é a hora da previsão do tempo. Vamos lá, previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. Máxima de 30 graus amanhã, a mínima de 21. Sol entre nuvens. Já na quinta-feira, a previsão é praticamente a mesma coisa. 29 de máxima e 21 de mínima. Sol entre nuvens. Então, nesta quarta e na quinta, nós não temos chuva na nossa região. Embora estão prevendo tempestade e tal, o tempo todo, né? Estamos vivendo praticamente quase que o verão já, né?
Atenção, o Paraná voltou a se destacar no cenário nacional no ranking As Melhores Cidades do Brasil. Linda imagem, depois a gente volta lá. Fala pro gauchinho segurar lá que tá bonito. O levantamento avaliou 5.570 municípios brasileiros por meio do Índice de Inclusão Social e Digital, baseado em 253 indicadores distribuídos nos pilares fiscais, econômico, social e digital. Entre as cidades paranaenses com melhor desempenho estão Maringá, olha só, Curitiba, São José dos Pinhais, que aparece com destaque. Maringá figura entre os principais destaques nacionais. No grupo de municípios com mais de 200 mil habitantes, a cidade conquistou o primeiro lugar nos indicadores sociais que avaliam qualidade de vida, educação, habitação, infraestrutura e responsabilidade social. Tá vendo? Isso que o maringaense é mala para aguentar, né? Porque a gente vive numa cidade boa, privilegiada. E quando está viajando, ele estufa o peito. De onde você é? Eu sou de Maringá. Né? E quem é da região fala que é daqui também. Não tem problema nenhum. Tá tudo certo. É ou não é? É isso aí. Lembrando que nós temos uma linha direta para você falar conosco aí, 92000-6295, mandou, chegou, é rapidão, é super fácil, 92000-6295, para você falar com o Léo Júnior, linha direta, não tem intermediário, não tem nada. Pode mandar foto, pode mandar vídeo, reclamação, que estiver te afligindo, manda para nós aí que a gente coloca no ar, ok? Outro detalhe muito importante, você pode achar a gente lá no YouTube da Band, no YouTube do Léo Júnior, tá tudo lá. Você acompanha a gente depois que o programa já foi pro ar, quantas vezes você quiser, de qualquer lugar do planeta, tem essa facilidade. Bom demais, né? Continue aqui na Band. Vem aí o telejornal de maior credibilidade da TV brasileira, o Jornal da Band. Uma concentração nervosa aí para realizar esse jornal que é maravilhoso. Amanhã, 8h15, bora. Amanhã, 8h50, 18h50, a gente está de volta aqui no Band Cidade, tá bom? Valeu!